Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por mais um dia estarmos aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos, isso é muito importante, muito obrigado a todos vocês, e toda honra, toda glória sempre seja dada a Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus. Eu sou José Alexandre, servo do nosso Deus Altíssimo e semeador da palavra, em nome de Jesus. E começando, queridos, hoje, com a pregação de Billy Graham, vamos ver o que ele nos ensina hoje, 18 de março, sábado. É razoável essa tua ira? Jonas 4:4. Você tem um temperamento, não há nada de especial nisso. A maioria das pessoas tem um temperamento diferente, obviamente. Deus não exige que você abandone o seu temperamento, mas afirma que se quiser ser feliz, você precisa controlá-lo e reorganizá-lo para que seja usado da maneira correta. Deus não pode usar alguém sem temperamento tão bem quanto aquele que controla o seu gênio. Muitos cristãos professos nunca se comovem com nada. Eles nunca se sentem indignados com a injustiça, com a corrupção nos altos escalões ou com o tráfico impiedoso que vende o corpo e a alma das pessoas como se não tivessem valor algum. Bom, queridos, mais uma vez, o Billy Graham nos ensinando como sermos verdadeiros cristãos. Hoje, ele chamando a nossa atenção aqui para que a gente controle o nosso comportamento, que a gente controle, a nossa ira, que a gente nunca mostre o nosso pior lado, Isso desagrada muito a Deus. E se somos, novas criaturas, se somos exemplos, se somos luz na escuridão, então a ira, a raiva não faz parte do nosso cotidiano mais, em nome de Jesus. E hoje, queridos, para a nossa reflexão, o livro de Mateus, versículo 12, versículo 36 e 37. E eles dizem o seguinte: Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Amém. Bom, queridos, aqui, é Jesus falando, ele ensinando, como sempre, os seus discípulos, ensinando quem estava por perto, multidão que se juntava para ouvir Jesus, e aqui ele Jesus falando sobre as nossas palavras, as palavras ociosas, ou seja, palavras desnecessárias, que seremos, condenados, ou seremos justificados, ou seremos salvos, das duas uma, pelas nossas palavras. Então, as nossas palavras também serão julgadas, nossos atos, nossas palavras serão julgados. Então, que a gente tome cuidado com o que a gente diz, A gente tem que pensar, antes de falar, procurar dar uma pausa, coisa de segundos, mas dar uma pausa e perguntar, para nós mesmos: Jesus agiria dessa maneira? Jesus, nosso mestre, nosso salvador, ele falaria o que eu iria falar agora, o que eu pretendo falar? Dessa maneira, com certeza, nós vamos melhorar e muito, com relação às nossas palavras, com relação às coisas erradas que a gente diz, muitas coisas que a gente diz, a gente fala na hora da raiva, na hora da ira, e falamos coisas que não queremos falar, mas aí já foram ditas, por mais que a gente peça desculpas, por mais que a pessoa aceite as desculpas, mas esquecer, a pessoa não esquece, assim como nós também não nos esquecemos. Aquilo fica assim torturando a gente, aquilo fica envolvendo, fica remoendo aqui dentro. Nossa, por que eu fiz aquilo? Por que eu falei aquilo? Não devia ter falado, devia ter me controlado. Então a gente se policia, Isso nada mais é do que o Espírito Santo, nos moldando, o Espírito Santo fazendo com que a gente se arrependa, com que a gente pense, na coisa errada que a gente fez, na palavra errada que a gente disse,
e que é para a gente se policiar, né? Se policiar e não fazer mais aquilo, né? Pelo menos aquela palavra, né? Que a gente não diz mais, né? Não dizendo que daí é lógico, é tom de brincadeira, então que outras podemos falar, não, né? É claro que a gente se policie para que a gente não diga o que a gente vai se arrepender, que a gente não diga coisas erradas, que a gente não diga mentiras, que a gente não fale o que a gente não vive, o que a gente não pensa, né? Que a gente não fale só para agradar as outras pessoas, lembrando sempre que nós temos que agradar a Deus, não aos homens. Então, que a gente fale aquilo que vai agregar coisas boas, né? Então, que a gente pare um pouquinho, pense, eu vou falar tal coisa, mas espera aí, isso vai trazer algum benefício? Isso vai agregar alguma coisa para mim, para a pessoa que está ouvindo, ou não? Ou é coisa de chacota, é coisa de brincadeira, às vezes muita brincadeira sem graça, falando mal daí de outra pessoa. Então, que a gente pense, né, antes de falar, que a gente se policie, porque, como Jesus diz aqui, né, no versículo 37, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado, né? Então, o que você prefere, né, meu querido, minha querida? Você prefere que as tuas palavras te levem para a salvação ou te levem para a condenação, né? Então, é claro que nós queremos que nos levem para a salvação, com certeza, né? Mas a gente então temos que nos policiar para que nossas palavras não caiam, né, em palavras tolas, em palavras fúteis, em palavrões, né? Eu estava comentando, a gente estava conversando aqui em casa mesmo outro dia, domingo, acho que retrasado, domingo passado, domingo retrasado, eu sei que foi domingo, não me lembro certinho, falando sobre isso, né? Sobre, de modo geral, a gente se acostumar com as coisas que hoje não estão certas. Então, várias palavras, né, não estão certas, que a gente não deve dizer. Então, palavrões, né, são umas delas, né? Palavrão é uma delas. Que a gente não diga, né? Que a gente não venha com essa conversa, às vezes para nós mesmos, mas isso não é mais palavrão. Peraí, como não é mais palavrão? É sim, sempre foi e sempre vai ser. Se as coisas estão as coisas estão se descambando por uma coisa completamente sem noção mais, né? Mas nós temos que manter a noção, nós temos que saber o que continua sendo errado, né? Não é uma coisa que é errado ontem e hoje está certo, mas peraí, quem diz que está certo? A novela diz que está certo, né? Os programas na TV dizem que está certo, que pode falar palavrão, mas peraí, quem são eles para decidir uma coisa dessa? Então, são coisas que a gente tem que ter, né? O nosso discernimento, a nossa sabedoria, para saber que não está certo, né? Então, que a gente policie, que a gente tome cuidado com o que a gente diz, né? Então, a reflexão hoje é essa perguntinha que eu vou deixar, né? Você quer que as suas palavras te salvem ou te condenem? Então, queridos, pense bem no que você está dizendo, o que você está colocando aí para fora, né? O que você pare, né? Se você acha que você está fazendo isso, né? É claro, é ótimo, você acha, então vamos corrigir, né? Eu também, claro, não sou certinho, não, longe disso, né? Então também eu, às vezes, quando vejo, já falei uma besteira também, falei, nossa, eu não devia ter falado isso. Daí fica aquilo, né, na cabeça, como eu disse, aquela coisa remoendo aqui dentro, não devia ter falado, não devia ter dito aquilo, devia ter pensado, devia ter, né, feito como a gente fala sempre aqui, Jesus falaria isso, Jesus agiria dessa maneira. Então, que a gente use bastante isso, que a gente lembre disso no momento da ira, no momento que a gente tiver alguma divergência, me desculpe, né, e que vier aquela raiva, coisa que a gente procure, né, controlar, que a gente se controle, que a gente possa pensar, né, essa perguntinha, né, que vai nos salvar, né, muitas e muitas vezes, aliás, vai nos salvar todas as vezes que a fizermos para nós mesmos. Jesus falaria isso, Jesus agiria dessa maneira, tá bom? Que a gente consiga agir dessa maneira, pensar dessa maneira,
antes de sair por aí falando besteira, falando coisas desagradáveis, ofendendo as pessoas. E pode notar que normalmente, né, quem a gente acaba ofendendo são as pessoas mais próximas da gente, né? As pessoas que a gente tem mais liberdade e as pessoas que a gente mais ama. Porque as que a gente mais ama normalmente estão mais próximas, né? E daí justamente essas pessoas que a gente acaba magoando com as nossas palavras, né? Está muito errado isso. Então que a gente faça essa perguntinha sempre. Jesus falaria isso? Jesus agiria dessa maneira? E aquela, né? Aquele jeitinho também da gente parar, né? A gente pensa, parar e pensar, peraí, eu sou uma pessoa de Deus, né? Eu sou nova criatura. Então, eu não posso falar isso, eu não posso pensar isso, eu não posso pôr isso para fora, né? Enquanto ainda estiver só pensando, só eu sei, apesar que Deus sabe que nós estamos pensando, né? Mas que a gente mantenha essa firmeza, né? Certas coisas, certas palavras continuam erradas e a gente tem que bater firme que estão erradas, então que não caiam no nosso vocabulário palavras de baixo calão, palavrão, coisas que não agregam nada na nossa vida, tá bom, queridos? Então pense bem, né? Analise, reflita o que você quer que as suas palavras lhe tragam, a salvação ou a condenação, tá bom? Então é isso, queridos, muito obrigado, ótimo sábado para todos, fiquem com Deus, Deus abençoe grandemente a todos, Deus nos dê muita paz, muita sabedoria e que a gente faça as escolhas certas, usando as palavras certas e sempre, cada vez mais, nos aproximando do nosso Pai Celestial, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? A nossa oração, para a gente encerrar hoje, é a seguinte: oração do dia. Usa a minha ira para ajudar os outros. Senhor, quando eu vir o mundo que tu criaste se decompondo e pessoas sofrendo, que eu venha a ser desafiado a alcançá-los, ao invés de simplesmente explodir. Amém. Com certeza, que a gente, ao invés de a gente perder a calma, né, que a gente perca a vergonha na cara e ajude as pessoas que precisam ser ajudadas. Tá bom, queridos? Então é isso. Fica aqui à vontade, querido. Deixe o seu recado, deixe a sua pergunta, a sua sugestão. Hoje tivemos mais 2 inscritos. Muito obrigado, estou muito feliz. Não falo o nome porque para mim aqui não aparece o nome de quem se inscreveu. Às vezes aparece, às vezes não aparece, e então para eu também não dizer o nome de um, não dizer de outro, né, eu vou, espero que vocês entendam, apesar que os 2 de hoje realmente não apareceram, mas eu nunca falo o nome de ninguém aqui, porque eu acho injusto daí falar o nome e não falar. Se eu tivesse um equipamento que aparecesse o nome de todos, né, eu diria com muito prazer. Então eu quero agradecer a todos, mesmo que seja no anonimato, mas 199 inscritos, eu estava com 197, hoje na hora do almoço, quando eu olhei, já estavam 199, então mais 2 hoje, muito obrigado, sejam bem-vindos, deixa aqui sua pergunta, o seu comentário, a sua sugestão e seja bem-vindo mais uma vez, em nome de Jesus, tá bom, queridos? Muito obrigado, então. Amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês por aqui. Me desculpa, já vai dar 14 minutos, eu extrapolei. Eu me embalo, eu gosto de falar, quando eu vejo já falei bastante. Então tá bom, queridos. Muito obrigado, então. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos nós. Deus nos dê muita paz, muita esperança. Abençoe nossas escolhas para que elas nos aproximem cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Tchau, meus queridos. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.